Talvez você tenha chegado até este vídeo sentindo um peso que não sabe explicar. Uma inquietação no coração, uma sensação de que algo não está certo, mesmo quando aparentemente tudo está normal. Há dias em que o corpo está cansado, a mente acelerada e o espírito inquieto, como se existisse uma ameaça invisível rondando sua vida, sua casa ou sua família. Se você sente isso, saiba de uma coisa muito importante: não é coincidência. Existe uma realidade espiritual que muitos ignoram, mas que se manifesta exatamente nesses momentos de desgaste, medo silencioso e opressão sem motivo claro. Vivemos tempos em que o mal não se apresenta sempre de forma explícita. Ele age nas sombras, por meio de pensamentos negativos, desânimo repentino, conflitos inesperados, portas que se fecham sem explicação e até um sentimento constante de alerta, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quantas vezes você já acordou com o coração apertado, sentindo que precisava de proteção, mas sem saber exatamente do quê? Quantas vezes sentiu que precisava orar, mesmo sem ter palavras? Isso não é fraqueza. Isso é sensibilidade espiritual. A palavra de Deus nos ensina que nossa luta não é contra carne nem sangue. Existem batalhas acontecendo além do que os olhos podem ver. Ataques espirituais, inveja, palavras lançadas contra você, intenções ocultas. Tudo isso tenta encontrar brechas para alcançar sua paz. Mas hoje, antes que qualquer mal tenha a chance de se aproximar, o céu te trouxe até aqui para te lembrar de uma verdade poderosa. Nenhum mal vai te atingir hoje, porque existe um escudo espiritual ativo ao seu redor. Talvez você esteja enfrentando noites mal dormidas, preocupações constantes, conflitos no trabalho, tensão dentro de casa ou até um medo que insiste em não ir embora. Muitas pessoas tentam ignorar esses sinais, mas você decidiu buscar refúgio. E isso muda tudo, porque quando você escolhe se colocar debaixo da proteção de Deus, o céu responde. Quando você clama, os anjos se movem. Quando você ora, muralhas invisíveis se levantam. Hoje, nós não estamos fazendo uma oração comum. Estamos ativando o escudo dos arcanjos sobre a sua vida. Um escudo espiritual que não apenas protege, mas também bloqueia, repele e neutraliza qualquer intento do mal. Miguel, o guerreiro dos exércitos celestiais, se levanta para guerrear por você. Gabriel, o mensageiro do céu, anuncia que nenhuma palavra de derrota prosperará. Rafael, o anjo da cura, restaura aquilo que o medo, a opressão e o desgaste tentaram enfraquecer. Meu irmão, minha irmã, se você sente que algo tentou te atingir nos últimos dias, escute com atenção. Não chegou até você por acaso. Existe um cuidado divino te cercando neste momento. Existe uma proteção sendo liberada agora mesmo, enquanto você ouve esta oração. Antes que o mal encontre espaço, o escudo se fecha. Antes que a seta seja lançada, ela cai por terra. Antes que o ataque se forme, ele é desfeito. Talvez você não consiga explicar, mas algo dentro de você sente que precisava estar aqui hoje. Isso é o Espírito Santo te conduzindo para um lugar seguro, um lugar de refúgio, de cobertura, de descanso espiritual. Não importa o que tentaram contra você, não importa o que disseram, pensaram ou planejaram. Hoje, o céu declara: nenhum mal vai te atingir. Permaneça comigo até o final desta oração. A cada palavra, o escudo espiritual se fortalece. A cada declaração de fé, a proteção se torna mais firme. A cada minuto, o céu se move em seu favor. Se prepare, porque o que começa agora não é apenas um momento de oração, mas uma ativação espiritual que vai acompanhar você ao longo deste dia e dos próximos passos da sua vida. Se quiser, diga apenas em seu coração: eu recebo a proteção do céu. Agora, respire fundo e permita que seu coração desacelere.
Este é o momento de entrega. Não é preciso entender tudo, nem explicar tudo, nem lutar sozinho. Existe um lugar espiritual onde o peso é retirado, onde a alma encontra descanso e onde a proteção se estabelece de forma real e poderosa. Esse lugar é a presença de Deus. E é exatamente para lá que esta oração está te conduzindo agora. Talvez você tenha passado os últimos dias tentando se manter firme, segurando emoções, enfrentando desafios em silêncio, sorrindo por fora enquanto por dentro sentia o cansaço aumentar. Muitas pessoas não percebem, mas o maior desgaste não vem apenas dos problemas visíveis. Ele nasce quando o espírito está exposto, quando a mente está sobrecarregada e quando o coração sente que precisa de proteção. Hoje, você não precisa mais sustentar isso sozinho. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença. Não com medo, não com dúvidas, mas com humildade e confiança. Reconhecemos que precisamos de Ti. Reconhecemos que existem batalhas além do que podemos ver e que somente o Senhor tem autoridade para nos guardar completamente. Por isso, agora, entregamos nossas preocupações, nossos medos, nossas angústias e tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz. Pai, coloca sobre esta vida o Teu escudo de proteção. Fecha toda a brecha aberta pelo medo, pelo desgaste emocional, pela ansiedade e pelas palavras lançadas contra ela. Que nenhuma intenção maligna encontre espaço. Que nenhuma força contrária tenha acesso, que tudo aquilo que tentou se aproximar seja interrompido agora pela Tua presença. Neste momento, nós ativamos o escudo dos arcanjos sobre este filho, sobre esta filha. Miguel, levanta-te como guerreiro do Altíssimo e posiciona-te à frente desta vida. Que toda força contrária seja contida, que toda ameaça invisível seja desarmada. Que nenhuma seta lançada encontre caminho. Onde houver ataque, estabelece defesa. Onde houver risco, estabelece segurança. Gabriel, mensageiro do céu, aproxima-te agora deste coração. Silencia toda voz de medo, toda palavra de derrota, todo pensamento que insiste em gerar insegurança. Que a voz do Senhor seja mais alta do que qualquer ruído interior. Que a esperança seja restaurada. Que a certeza de que Deus está no controle volte a habitar este coração. Rafael, anjo da cura, toca agora onde o cansaço se acumulou, onde o estresse feriu, onde a opressão deixou marcas. Cura a mente, fortalece o espírito e restaura a paz interior. Que toda tensão seja dissolvida, que todo peso seja retirado. Que este corpo, esta mente e esta alma sintam agora o alívio que vem do céu. Meu irmão, minha irmã, enquanto esta oração acontece, algo está sendo alinhado no mundo espiritual. Talvez você não veja, mas o céu está em movimento. Portas que estavam expostas estão sendo fechadas. Ambientes que estavam vulneráveis estão sendo protegidos. Pensamentos que vinham para desestabilizar estão perdendo força. Isso é proteção sendo ativada. Entregue agora aquilo que você vinha carregando em silêncio. Entregue aquela preocupação que não te deixa dormir. Entregue aquele medo que você não contou a ninguém. Entregue aquela sensação de que precisava de ajuda. Deus está recebendo essa entrega e, em troca, está liberando cobertura espiritual. A palavra declara que o Senhor é escudo para aqueles que nele confiam. Isso significa que você não caminha descoberto. Você não está exposto. Você não está vulnerável como o inimigo gostaria que estivesse. Existe uma barreira espiritual se formando ao seu redor, envolvendo sua casa, sua família, seus caminhos e suas decisões. Permaneça em espírito de entrega. Não apresse este momento. Cada segundo aqui fortalece a proteção. Cada palavra dita em fé reforça o escudo. Nenhum mal vai te atingir hoje, porque você escolheu se colocar debaixo da guarda do Altíssimo. E quando Deus guarda, ninguém toca.
Se quiser, apenas confirme em seu coração: eu entrego tudo nas mãos de Deus. Enquanto esta oração avança, algo profundo começa a acontecer dentro de você. Há feridas que não sangram, mas doem. Há marcas que ninguém vê, mas que influenciam pensamentos, reações e decisões. Muitas vezes, o mal não tenta apenas atacar externamente. Ele tenta enfraquecer por dentro, minar a confiança, gerar insegurança, plantar dúvidas silenciosas e fazer com que você se sinta vulnerável. Mas hoje, essa estratégia está sendo quebrada. Senhor, neste momento, nós clamamos pela cura interior desta vida. Cura as áreas que foram afetadas por experiências difíceis, por perdas, por decepções, por palavras duras e por situações que deixaram cicatrizes invisíveis. Muitas pessoas seguem em frente aparentando força, mas carregam dores profundas que só o Senhor conhece. Toca agora nessas áreas escondidas, onde o medo tentou se instalar e onde a insegurança ganhou espaço. Quantas vezes você precisou ser forte quando, na verdade, queria apenas descansar? Quantas vezes precisou continuar quando tudo dentro de você pedia uma pausa? Esse desgaste emocional não passa despercebido no mundo espiritual. O inimigo tenta usar essas fragilidades como brechas, mas agora essas brechas estão sendo fechadas. A cura do Senhor está alcançando cada espaço do seu interior. Arcanjo Rafael, instrumento da cura divina, entra agora nesse processo. Onde a dor emocional libera restauração. Onde há ansiedade, libera paz. Onde há confusão mental, libera clareza. Onde há lembranças que ainda machucam, derrama bálsamo celestial. Que cada pensamento seja alinhado à verdade de Deus. Que cada sentimento desordenado seja acalmado pela presença do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha passado por situações em que se sentiu injustiçado, traído, esquecido ou desvalorizado. Essas experiências, quando não tratadas, criam raízes profundas que afetam a forma como você se enxerga e como se relaciona com o mundo. Mas hoje, o Senhor está arrancando essas raízes. Ele está restaurando sua identidade, sua confiança e sua segurança interior. Nenhum ataque invisível terá mais poder sobre sua mente. Nenhuma palavra lançada contra você continuará ecoando dentro do seu coração. Nenhuma lembrança dolorosa continuará te aprisionando ao passado. O escudo dos arcanjos não protege apenas o exterior. Ele também guarda o interior. Ele impede que pensamentos destrutivos se instalem. Ele bloqueia sentimentos que tentam te afastar da paz. Senhor, visita agora a mente desta pessoa. Onde há excesso de pensamentos, traz silêncio interior. Onde há preocupação constante, traz descanso. Onde há medo do futuro, traz confiança. Que a mente seja renovada, que o coração seja fortalecido, que a alma encontre repouso na certeza de que Deus está cuidando de tudo. Existe uma diferença poderosa entre ignorar a dor e permitir que Deus a cure. Hoje você escolheu o caminho da cura. Você escolheu não carregar mais aquilo que não te pertence. Você escolheu se colocar debaixo da proteção e do cuidado do céu. E essa escolha está produzindo frutos agora mesmo. Toda tentativa de opressão emocional está sendo anulada. Todo peso espiritual está sendo retirado. Todo ciclo de pensamentos negativos está sendo interrompido. O Senhor está trazendo leveza onde havia peso, esperança onde havia desânimo, segurança onde havia medo. Se você sentia que algo tentava te atingir por dentro, saiba que agora existe uma barreira espiritual protegendo seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. Você não está mais exposto, você não está mais vulnerável. O escudo dos arcanjos está ativo sobre sua mente e sobre seu coração. Permita-se receber essa cura. Não resista, não racionalize, apenas confie. Deus sabe exatamente onde tocar.
Ele sabe exatamente o que restaurar. Ele sabe exatamente o que precisa ser curado para que você siga em frente com força renovada. A partir de agora, sua mente começa a se alinhar com a paz. Seu coração começa a descansar. Sua alma começa a se fortalecer. Nenhum mal vai te atingir, nem por fora, nem por dentro, porque o Senhor está guardando cada parte de você. Se quiser, apenas declare em silêncio: eu recebo a cura que vem de Deus. Neste momento, Deus começa a trabalhar de forma ainda mais profunda na sua mente. A mente é um dos campos mais atacados nas batalhas espirituais, porque é ali que nascem os medos, as dúvidas, a ansiedade e as inseguranças. Muitos ataques não vêm como grandes crises, mas como pensamentos repetitivos, preocupações excessivas e uma sensação constante de alerta, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Hoje, esse ciclo começa a ser quebrado. Senhor, nós colocamos diante de Ti a mente desta pessoa. Tu conheces cada pensamento que passa por ela. Tu sabes quantas vezes o descanso foi interrompido por preocupações, quantas noites foram marcadas por pensamentos acelerados, quantos dias foram vividos com o coração inquieto. Agora, em nome de Jesus, nós clamamos por silêncio interior, que toda confusão seja dissipada, que todo excesso de pensamentos seja aquietado pela Tua presença. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha tentado controlar tudo sozinho. Tentou antecipar problemas, prever cenários, se proteger imaginando todas as possibilidades. Isso cansa, isso desgasta, isso rouba a paz. Mas hoje, o Senhor te chama para descansar. Você não precisa carregar o peso do amanhã. Você não precisa vigiar o tempo todo. Existe um escudo espiritual cuidando do que você não consegue controlar. Arcanjo Gabriel, mensageiro do céu, entra agora neste campo da mente. Silencia as vozes que não vêm de Deus. Cala todo pensamento de derrota. Interrompe toda narrativa de medo que tenta se repetir. Que a voz do Senhor seja a única a conduzir esta mente. Que pensamentos de paz, confiança e esperança ocupem o lugar das preocupações. Quantas vezes sua mente foi um campo de batalha? Pensamentos que chegam sem avisar, lembranças que retornam, preocupações que insistem em ficar. Mas agora algo muda. O Senhor está estabelecendo ordem onde havia confusão. Ele está trazendo clareza onde havia incerteza. Ele está restaurando a capacidade de descansar sem culpa, de confiar sem medo, de viver o presente sem ansiedade pelo futuro. Senhor, toca agora os pensamentos ligados ao medo. Medo de perder, medo de errar, medo de adoecer, medo de não dar conta. Que esses medos sejam dissolvidos pela certeza do Teu cuidado. A palavra declara que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Que esse equilíbrio volte a governar esta mente. Arcanjo Miguel, posiciona-te como guardião desta mente. Que toda seta lançada contra os pensamentos seja bloqueada. Que toda tentativa de opressão mental seja neutralizada. Onde havia ataque, estabelece proteção. Onde havia tensão, estabelece descanso. Onde havia confusão, estabelece paz. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha se acostumado a viver com a mente sempre acelerada, sempre alerta, sempre cansada. Mas isso não é o que Deus planejou para você. Hoje, Ele te convida a experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que guarda os pensamentos, que protege as emoções e que fortalece o espírito. Enquanto você ouve esta oração, sua respiração desacelera, seus pensamentos começam a se organizar e seu coração começa a sentir segurança. Isso não é imaginação. Isso é o efeito da presença de Deus agindo em você. O escudo dos arcanjos está protegendo sua mente contra toda invasão espiritual. Nenhum pensamento destrutivo permanecerá. Nenhuma preocupação dominará, nenhuma ansiedade terá autoridade.
A mente que antes estava sobrecarregada começa a se alinhar com a paz do céu. O descanso começa a se estabelecer, não apenas agora, mas nos próximos momentos do seu dia. Permita-se viver essa restauração. Não lute contra o descanso. Não resista à paz. Confie que Deus está cuidando do que você não vê, do que você não entende e do que você não controla. Nenhum mal vai te atingir, porque sua mente está guardada. Se quiser, apenas declare em seu interior: minha mente está em paz, porque Deus me guarda. Agora que a mente começa a descansar e o coração encontra paz, o Senhor também se levanta para guardar os seus caminhos. Muitos ataques não acontecem dentro de casa, nem apenas nos pensamentos, mas no percurso da vida, nas escolhas diárias, nas decisões que precisam ser tomadas e nos passos que definem o futuro. Quantas vezes você já sentiu que estava no caminho certo, mas algo parecia tentar te desviar, atrasar ou confundir? Hoje, essa interferência é interrompida. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti os caminhos desta vida. Guarda cada passo, cada decisão, cada direção tomada. Fecha toda rota que não vem de Ti e confirma aquilo que foi separado pelo céu. Que nenhuma armadilha invisível seja preparada no caminho. Que nenhum engano prospere. Que nenhuma escolha seja feita sob pressão, medo ou confusão. Meu irmão, minha irmã, Deus não te chamou para caminhar sem direção. Ele não te colocou neste mundo para viver perdido, inseguro ou sempre em dúvida. Existe um plano, existe um propósito e existe uma proteção sobre esse propósito. Mesmo quando você não enxerga com clareza, o céu vê. Mesmo quando você hesita, Deus guia. Quantas decisões você precisou tomar recentemente? Decisões que afetaram sua vida financeira, seus relacionamentos, seu trabalho, sua família. Algumas delas foram difíceis, outras vieram carregadas de medo de errar. Mas hoje, o Senhor começa a alinhar seus passos. Ele começa a trazer clareza onde havia dúvida e segurança, onde havia incerteza. Arcanjo Miguel, posiciona-te agora à frente dos caminhos desta vida. Que toda força contrária seja impedida de avançar. Que todo bloqueio espiritual seja removido. Que nenhum ataque invisível tenha acesso às decisões que estão por vir. Onde houver risco, estabelece proteção. Onde houver confusão, estabelece ordem. Arcanjo Gabriel, mensageiro do céu, anuncia agora direção. Que sinais claros sejam percebidos. Que portas certas se abram no tempo certo. Que portas erradas se fechem sem gerar prejuízo. Que esta pessoa reconheça a voz de Deus mesmo nos detalhes do dia a dia. Que a intuição espiritual seja fortalecida. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha sentido medo do futuro. Medo do que pode acontecer. Medo de não dar conta. Medo de perder aquilo que construiu. Mas hoje, o Senhor te lembra que o amanhã não está solto. Ele está guardado. O futuro não é um espaço vazio e perigoso. É um território cuidado por Deus. Senhor, protege os planos que ainda não se realizaram. Protege os sonhos que ainda estão em silêncio. Protege os projetos que estão em fase de espera. Que nenhuma palavra negativa tenha poder para cancelar o que o Senhor já determinou. Que nenhum atraso injusto permaneça. Que tudo flua conforme a tua vontade. Se você tem sentido que sua vida estava travada, como se algo impedisse o avanço, saiba que isso começa a ser destravado agora. O escudo dos arcanjos não apenas bloqueia ataques, ele também libera caminhos. Onde havia resistência espiritual, agora há passagem. Onde havia peso, agora há leveza. Meu irmão, minha irmã, receba agora coragem para avançar. Não a coragem impulsiva, mas a coragem que nasce da confiança. A coragem de quem sabe que não caminha sozinho. A coragem de quem entende que, mesmo errando, está debaixo da graça e da proteção de Deus. Nenhuma decisão importante será tomada sem cobertura.
Nenhum passo será dado sem vigilância, nenhum movimento será feito sem cuidado. O céu está atento, o céu está guardando, o céu está guiando. Permita-se confiar novamente. Permita-se avançar sem medo. Permita-se acreditar que coisas boas ainda estão reservadas para você. O futuro não precisa assustar quando está nas mãos de Deus. Ele já está à frente, preparando o caminho. Declare em seu coração, se quiser, meus caminhos estão guardados pelo Senhor. Meu futuro está protegido, nenhum mal vai me atingir. Neste ponto da oração, o Senhor começa a tocar o lugar mais sensível de todos, o coração. O coração guarda memórias, sentimentos, expectativas e dores que muitas vezes não são compartilhadas com ninguém. É ali que as perdas deixam marcas, que as decepções criam feridas e que as palavras lançadas no passado continuam ecoando. Muitos ataques espirituais encontram força justamente nessas feridas abertas. Mas hoje, Deus entra nesse lugar com cuidado, verdade e restauração. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha vivido situações que abalaram sua confiança, pessoas que prometeram e não cumpriram, relacionamentos que se romperam, laços que foram quebrados, experiências que fizeram você se fechar, se proteger demais ou duvidar do próprio valor. Essas dores não te definem, mas se não forem curadas, podem te aprisionar. Hoje, o Senhor começa a libertar seu coração dessas prisões invisíveis. Senhor, nós colocamos diante de Ti o coração desta vida. Toca onde houve rejeição, toca onde houve abandono, toca onde houve frustração. Que cada sentimento que ainda dói seja envolvido pela Tua presença. Que cada lembrança que machuca seja curada pela Tua graça. Que o coração volte a se sentir seguro para confiar, para amar e para viver sem medo. Arcanjo Rafael, instrumento da cura divina, aproxima-te agora deste coração. Onde houve feridas emocionais, libera restauração. Onde houve tristeza profunda, libera consolo. Onde houve desânimo, libera esperança. Que cada batida deste coração seja alinhada com a paz do céu. Que cada emoção encontre equilíbrio. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha aprendido a se defender se fechando, a não esperar demais, a não confiar plenamente, a não se envolver profundamente. Isso foi uma forma de proteção no passado, mas hoje o Senhor te oferece uma proteção melhor. Uma proteção que não endurece o coração, mas o fortalece. Uma proteção que não isola, mas guarda. Deus não quer que você viva desconfiando de tudo e de todos. Ele quer que você viva seguro nele. Quando o coração está guardado por Deus, ele não precisa levantar muros de medo. Ele descansa, ele confia, ele se fortalece. Hoje, esse descanso começa a ser restaurado dentro de você. Senhor, remove agora todo sentimento de inferioridade, culpa ou indignidade. Quantas vezes este coração se perguntou se era suficiente, se era digno, se merecia coisas boas? Nós declaramos que essas mentiras perdem força agora. A identidade desta vida é restaurada. Ela é amada, escolhida e cuidada por Deus. Arcanjo Gabriel, mensageiro do céu, anuncia agora verdades ao coração desta pessoa. Verdades que substituem mentiras antigas. Verdades que trazem segurança. Verdades que fortalecem a identidade. Que este coração ouça a voz do Senhor dizendo: você não está sozinho, você não foi esquecido, você não está desamparado. Meu irmão, minha irmã, o escudo dos arcanjos não protege apenas o exterior. Ele envolve também o coração. Ele impede que dores antigas continuem governando suas emoções. Ele bloqueia ataques que tentam te fazer viver preso ao passado. Ele cria um ambiente seguro para que a cura aconteça. Talvez você sinta agora uma leveza diferente. Talvez ainda não consiga explicar, mas algo começa a se acomodar por dentro. Isso é o coração encontrando descanso.
Isso é a presença de Deus reorganizando os sentimentos. Isso é a cura acontecendo de forma silenciosa, mas profunda. Permita-se receber essa restauração. Não se cobre por sentir demais. Não se julgue por ter sido ferido. Deus conhece sua história e honra sua caminhada. Hoje Ele te convida a seguir em frente com um coração mais leve, mais forte e mais seguro. Nenhum mal vai te atingir, porque o seu coração está sendo guardado. Nenhuma dor antiga terá mais autoridade. Nenhuma palavra do passado definirá o seu futuro. Você está protegido por dentro e por fora. Se quiser, declare em seu interior: meu coração está seguro nas mãos de Deus. Chegamos agora a um momento decisivo desta oração. Tudo o que foi liberado até aqui precisa ser selado. Selar é confirmar no mundo espiritual que aquilo que Deus começou não será interrompido. É declarar que a proteção não é temporária, que a cura não é frágil e que a guarda do céu não pode ser quebrada. Muitas pessoas recebem uma bênção, mas não assumem uma posição espiritual. Hoje, você assume essa posição. Meu irmão, minha irmã, posicionamento muda tudo. Quando você se posiciona em fé, você deixa claro que não aceita mais viver exposto, vulnerável ou dominado pelo medo. Você declara que confia na proteção de Deus e que reconhece a autoridade espiritual que foi liberada sobre a sua vida. Esse posicionamento não depende de emoção, depende de decisão. E hoje, essa decisão está sendo tomada. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós selamos agora tudo o que foi ativado nesta oração. Selamos a proteção sobre a casa, sobre os caminhos, sobre a mente e sobre o coração. Selamos a cura interior, o descanso emocional e a segurança espiritual. Que nenhuma força contrária tenha autorização para tocar no que foi separado pelo Senhor. Que nenhuma tentativa de retorno prospere, que toda brecha seja definitivamente fechada. Arcanjo Miguel, confirma agora a autoridade espiritual sobre esta vida. Que toda oposição reconheça que existe guarda ativa. Que todo ataque seja bloqueado antes mesmo de se formar. Que toda resistência espiritual seja vencida pela força do céu. Onde houver tentativa de avanço do mal, estabelece limite. Onde houver ameaça, estabelece defesa. Meu irmão, minha irmã, entenda algo importante. Proteção espiritual não significa ausência de desafios, significa presença de Deus em todos eles. Você não foi chamado para uma vida sem lutas, mas para uma vida guardada. A diferença é profunda. Antes, você se sentia sozinho. Agora, você caminha acompanhado. Antes, você se sentia exposto. Agora você está coberto. Senhor, fortalece agora a fé desta vida. Onde houve enfraquecimento, traz firmeza. Onde houve dúvida, traz convicção. Onde houve medo, traz coragem. Que esta pessoa não saia deste momento apenas aliviada, mas fortalecida. Que ela saiba quem é, em quem confia e debaixo de qual proteção caminha. Arcanjo Gabriel, anuncia agora verdades que precisam ser ouvidas. Silencia toda mentira antiga. Cala toda acusação interior. Que a voz do Senhor seja mais forte do que qualquer pensamento contrário. Que a fé seja alimentada pela verdade e não pelas circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, este é o momento de decidir descansar. Descansar não é desistir, é confiar. É parar de lutar batalhas que já foram entregues a Deus. É parar de carregar pesos que não te pertencem mais. Hoje, você decide confiar que o céu está cuidando do que você não vê. Se pensamentos tentarem voltar dizendo que nada mudou, rejeite-os. Isso é tentativa de confusão. O que aconteceu aqui é espiritual. Mesmo que você não perceba tudo agora, o mundo invisível reconheceu. O céu respondeu. A proteção foi confirmada. Senhor, guarda também as palavras que esta vida ouvirá depois desta oração. Que nenhuma palavra negativa encontre espaço.
Que nenhuma opinião contrária gere dúvida. Que nenhuma voz que não vem de ti tenha autoridade. Que esta pessoa permaneça firme naquilo que recebeu. Meu irmão, minha irmã, selar também é manter. Manter a fé nos dias bons e nos dias difíceis. Manter a confiança, mesmo quando as circunstâncias tentarem confundir. Manter o posicionamento mesmo quando o medo tentar voltar. Hoje você não volta atrás. Hoje você avança guardado. Repita em seu coração, se quiser, eu confio na proteção de Deus. Eu aceito a cobertura do céu. Eu me posiciono em fé. Essas palavras fortalecem o selamento que está acontecendo agora. Pai, confirma este selamento com paz no coração, com leveza na mente e com descanso no espírito. Que esta pessoa sinta que algo foi alinhado, organizado e firmado. Que ela caminhe com mais segurança, mais clareza e mais confiança. Ainda há um último momento nesta oração. Um fechamento de descanso, de paz e de confirmação final. Mas agora, guarde esta certeza. Você não está mais vulnerável. Você está selado. Você está guardado. Nenhum mal vai te atingir. Chegamos ao final desta oração, mas não ao fim daquilo que Deus está fazendo em sua vida. O que foi liberado aqui não se encerra com as palavras que você ouviu. Pelo contrário, elas continuam ecoando no mundo espiritual, sustentando, protegendo e guardando cada passo seu. Agora é tempo de descansar, não um descanso de desistência, mas o descanso de quem confia que não está mais vulnerável. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você precisou permanecer em alerta, sempre esperando que algo ruim acontecesse? Quantas vezes seu corpo descansou, mas sua mente continuou acordada, preocupada, inquieta? Hoje, esse ciclo começa a se romper. O Senhor assume a vigilância, o céu assume a guarda. Você não precisa mais viver como quem está exposto. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós confirmamos agora a proteção contínua sobre esta vida. Guarda durante o dia e durante a noite. Guarda nos momentos de silêncio e nos momentos de decisão. Guarda quando os olhos estão abertos e quando o corpo descansa. Que nenhuma força contrária encontre acesso. Que nenhuma ameaça invisível se aproxime. Que esta pessoa caminhe debaixo da tua cobertura em todos os instantes. Pai, libera agora descanso verdadeiro. Que o sono seja tranquilo. Que a mente encontre silêncio. Que o coração desacelere. Que os pensamentos se organizem, que não haja perturbação, medo ou inquietação. Que esta vida durma com a certeza de que está guardada pelo Senhor. Meu irmão, minha irmã, amanhã, quando você acordar, algo estará diferente. Talvez não seja uma mudança visível imediata, mas será uma mudança interior. Você se levantará com mais leveza, com mais clareza e com mais confiança. O medo não terá mais o mesmo peso. As preocupações não terão mais o mesmo domínio. A certeza de que Deus está cuidando de tudo começará a se manifestar nos pequenos detalhes do dia. Se situações tentarem te intimidar, lembre-se do que foi selado aqui. Se palavras tentarem te abalar, lembre-se da proteção que te envolve. Se pensamentos tentarem gerar dúvida, lembre-se de que você não caminha sozinho. O escudo dos arcanjos permanece ativo. A vigilância do céu permanece constante. Eu declaro profeticamente que tempos mais leves se aproximam. Não porque não haverá desafios, mas porque você não os enfrentará sozinho. Você não será surpreendido sem defesa. Você não será alcançado pelo mal. Nenhum plano oculto prosperará. Nenhuma armadilha invisível terá sucesso. Senhor, confirma esta obra com sinais de paz. Uma noite melhor, um dia mais tranquilo, uma conversa que flui, um alívio inesperado. Pequenos sinais que mostram que algo foi organizado espiritualmente. Que esta pessoa reconheça que a proteção do Senhor está operando. Meu irmão, minha irmã, não minimize o que aconteceu aqui.
Muitas batalhas são vencidas em silêncio, longe dos olhos humanos, mas com grande impacto no mundo espiritual. O céu reconheceu sua entrega. O céu confirmou sua proteção. O céu permanece atento. A partir de hoje, caminhe sem carregar aquilo que não é seu. Entregue preocupações antes que cresçam. Confie antes que o medo se instale. Descanse antes que o cansaço domine. Você não precisa provar força o tempo todo. Você pode simplesmente confiar. Que a paz do Senhor acompanhe seus pensamentos. Que a proteção do céu acompanhe seus passos. Que a presença de Deus acompanhe suas decisões. E que mesmo nos dias difíceis, você se lembre de que está guardado. Eu declaro sobre você: nenhum mal vai te atingir. Nenhuma palavra contrária prosperará. Nenhuma força invisível terá acesso. Sua casa está protegida. Seus caminhos estão guardados. Seu coração está seguro. Sua mente está em paz. Descanse agora. Confie. Caminhe com segurança. O Senhor te guarda hoje, amanhã e sempre. Amém.